Tudo bem, pessoal? Rodrigo Tavares por aqui. Estamos com mais um Diálogos e hoje eu vim de coração aberto, sem nenhuma polêmica, sem briga, só pra gente falar um pouquinho de literatura, que eu já tô faz tanto tempo querendo falar só de livro, sem ter que comentar a notícia polêmica da semana, sem ter que entrar em polêmica, mas quero dizer que o vídeo de hoje trata de um pedido de uma amiga, seguidora, apoiadora aqui do canal, a Álida, que esses dias me disse: Rodrigo, eu tô recuperando o gosto por ler literatura brasileira contemporânea também. E só que eu não tenho muito conhecimento, tu pode me dar uma dica aí? E aí faz dias que eu tô devendo pra ela a dica. Eu disse, bom, já que eu vou fazer uma seleção de alguns livros pra passar pra Álida, quem sabe eu já passo aqui no canal e faço das duas coisas uma. Se vocês estiverem escutando um gritinho no fundo, é claro que é da Elisa, né, porque ela tá brincando. Aqui então já vou pedir pra vocês seguirem meu canal, seguirem lá o Instagram. Óbvio, peço que vocês também deixem like, comentem, compartilhem e não deixem de se inscrever aqui no nosso canal. Então é isso, pessoal. Vamos começar com este momento. Vou pedir para vocês uma coisa antes da gente entrar para nossa vinhetinha de abertura, tá? Quero lembrar vocês que a gente está finalizando o Continente 1 no Lendo Lento. O Continente 1 é o livro mais famoso aí, da trilogia do Tempo e Vento. A maioria das pessoas já até leu. Então vocês que leram apenas o Continente 1, ou leram o 1 e o 2, mas pretendem ler toda a saga, venham com a gente, o link eu vou deixar aqui embaixo. São 14 meses lendo O Tempo e o Vento. 2 meses para cada um dos volumes. Tá muito legal, a gente tá trocando muita ideia boa. Então vem com a gente. Depois das vinhetas, a gente conversa. Sem mais delongas, vamos aos livros. Pessoal, só um último recado. Essa lista é uma lista pessoal, intransferível. Não, brincadeira, vocês podem pegar a lista. Mas eu quero dizer para vocês que é uma lista pessoal, baseada única e exclusivamente em meu gosto de leitura, em autores e histórias que eu queria ler. Não tem nenhum tipo de pressão por raça, por gênero, por sexualidade, por estado ou por qualquer coisa. Então, assim, antes de vocês virem aqui perguntar, e poetas? E autoras negras? E não sei o que? Nem tentem, tá? Combinado? Vamos lá. O primeiro livro que eu vou indicar, José Almeida Júnior. O nome do livro se chama Bebida Amarga. Ele saiu pela Faro Editorial e ele é um livro muito interessante que se passa ali na década de 60. Na verdade, ele é uma continuação, vamos assim dizer, do livro anterior dele que se chamava Última Hora. Que era todo com um personagem trabalhando no jornal Última Hora, ali na época do Vargas. E isso aqui, então, é as vésperas do regime militar, do golpe militar, da ditadura. E a gente tem, então, como vocês podem ver na página aqui, o Brasil dividido em dois lados políticos bem ressalvados, os comunistas e os conservadores. E a gente acompanha dentro de uma família um pai mais revolucionário, comunista, e um filho mais conservador, vivendo ali naquele período. E é um livro muito interessante que eu acompanhei. Vou ler um pedacinho aqui da orelha para vocês, tá? Este romance trata de um Brasil dividido por paixões, políticas e personagens com suas visões de mundo inconciliáveis, que caminham rumo ao precipício, sem conseguir adivinhar o que espera logo à frente. No princípio dos anos 60, acompanhamos os conflitos da família do Fernando, um jovem conservador, mas com o casamento em crise, e que trabalha no jornal de Carlos Lacerda, que, não por acaso, é o maior inimigo de seu pai, Marcos, um veterano militante comunista e jornalista da Última Hora. Com atenção aos fatos narrados, mas sem perder o foco na história que deseja contar, porque é a história que importa, pessoal, José Almeida Júnior escancara a cegueira da sociedade brasileira às vésperas do golpe militar de 64 e a sua incapacidade de adivinhar todas as amargas consequências. Quem escreveu esta orelha? O autor Rodrigo Tavares. Estou indicando porque não escrevo orelha à toa, é só quando eu realmente gosto de um livro. Então, Bebida Amarga, de José Almeida Júnior. Fui pegar meu matezinho aqui. O próximo livro é de uma autora mulher, que eu acho que eu já recomendei aqui em algum outro momento, mas não este livro dela. A Letícia Werschowski é uma das autoras que eu mais gosto, e este aqui, eu tenho essa ediçãozinha bem antiga, mas depois ele saiu uma edição nova, que se chama O Anjo e o Resto de Nós. Esse aqui é o primeiro livro da Letícia, tá? O primeiro livro publicado da Letícia Werschowski. Ela é autora da Casa Sete Mulheres, Deriva, entre tantos outros livros
que são um sucesso, né? A Casa das Sete Mulheres acho que talvez a série brasileira mais vista e mais exportada que a gente tem. E neste livro aqui, O Anjo e o Resto de Nós, ela estava bem no começo da carreira, eu acho que muito influenciada por Isabel Allende. Então a gente tem aqui um pouco de realismo mágico, história de 3 irmãs, se eu não me engano uma se chama Violeta, por causa da cor dos seus cabelos, elas têm os cabelos coloridos. Só que é um livro muito bonito, delicado e que bebe muito dessa nossa vertente latino-americana do romance com esse quê de realismo fantástico, quê de mágico. Eu recomendo demais este livro, apesar de ser o primeiro da Letícia, é um dos que eu mais gosto. Já o terceiro livro que eu vou indicar para vocês é da editora Casa de Asterium e se chama Jogos Imperfeitos. O Taylor Diniz já faz uns 2 anos, deixa eu ver de que ano que saiu realmente esse livro aqui. Ele saiu em 2024, então mais ou menos uns 2 anos. Ele estava tratando nesse livro dessa relação promíscua entre as casas de bet, as casas de apostas e o nosso jornalismo profissional e, claro, também o nosso meio esportivo. Porque vocês não se enganem, pessoal. Tem muita gente ganhando dinheiro com as bets e não é só quem está apostando. Olha só, quando um tema urgente como a máfia das apostas e sua relação promíscua com o jornalismo encontra o narrador ideal. Rodrigo Tavares, escritor. Então estamos aqui, Jogos Imperfeitos do meu amigo Taylor Diniz. A próxima indicação não tem orelha minha neste aqui, mas eu já falei sobre este autor. Se chama Daniel Gruber e este aqui é A Noite do Cordeiro. Esse livro aqui é muito interessante. Ele se passa num Brasil colonial. Eu não me lembro exatamente em que ano que ele é, tá, gente? Mas olha só. Em um distante povoado da Bahia, no século XVII, os destinos de Vicente e Ava se cruzarão com o de um comissário da Inquisição Portuguesa obcecado por bruxas e diabos. Mistério, horror, fanatismo e paranoia são os ingredientes desse romance gótico no coração do Brasil colonial. Vocês viram que a gente faz literatura de verdade aqui nesse país? A gente faz literatura baseada em histórias, em plots, em enredos e não apenas em militância. Então é importante que a gente venha apresentar para vocês autores que fazem esse tipo de proposta, porque senão tem muita gente incomodada com a literatura brasileira contemporânea, porque quando não é um livro de um escritor com dificuldade de escrever caminhante no centro das grandes cidades, muitos são apenas panfletos políticos. E literatura tem que ter política, gente, mas não panfletária, tá? Ela tem que estar no contexto da história, que tu leia e talvez aquilo ali te leve para um lado ou para outro político, mas assim, que aquilo ali não seja o pano de fundo da história ou o objetivo principal do escritor. O objetivo principal do escritor é contar uma boa história, narrar uma boa história e, claro, que entreter quem está lendo esse livro. Então, A Noite do Cordeiro, do Daniel Gruber, é um baita livro que eu recomendo para vocês. Esse aqui é um livro muito bom também. Com certeza não tem indicação minha na contracapa, mas não porque eu não quero indicar, é porque é um livro da Companhia das Letras e eles não olham para autores independentes. Mas estamos aqui com Marçal Aquino, Baixo Esplendor. Eu já gostava muito daquele que se chama, sei lá, Eu Faria Tudo pelo Lindos Lábios, não sei das coisas, não me lembro do nome, que é um nome bem difícil, mas esse aqui o nome é mais simples e o livro ele é um noir, é um livro policial que me prendeu muito, de ponta a ponta eu li, marquei ele bastante, como eu estou escrevendo algumas coisas no ar e que vou ter mais novidades em breve aqui, até se vocês derem uma olhadinha no final da live da semana passada ali com o Valdomiro Martins, vocês já vão ter um spoiler, mas eu não vou anunciar mais fora dali. Baixo Esplendor oferece uma viagem ao submundo brasileiro durante o período militar mais violento da ditadura. Num enredo que dialoga tanto com Rubens Fonseca quanto com clássicos do noir como Raymond Chandler, adoro Chandler, um tira se infiltra em uma quadrilha de ladrões e cargas durante a operação. As fronteiras entre quem ele acredita ser e o personagem que criou ficam cada vez mais borradas, sobretudo quando se apaixona pela irmã do chefe deste bando de bandidos. Então, é um livro que, gente, a trama, o plot é clássico da literatura noir, tá? É um agente infiltrado, mas que flerta muito com aquele ambiente e se apaixona pela irmã do chefão. Alguém já viu Velozes e Furiosos? Este outro livro aqui, ele foi bem polêmico na época, o ano passado reacenderam esta polêmica, mas eu preciso trazer ele, tá? Michel Laube é um dos escritores nacionais contemporâneos que eu mais gosto, tá? Ele escreve de um jeito muito interessante, e este aqui se chama O Tribunal da Quinta-feira. Eu li ele já faz um bom tempinho, tá?
E vamos ver aqui, eu marquei um pedaço quando eu tava lendo, só pra gente se lembrar o que eu marquei. Gosto de chegar ao flat, de cumprimentar o porteiro, de entrar no elevador e tirar a chave do bolso. A sala está iluminada. Dá pra ver os grãos de poeira nos raios oblíquos, um pedaço de rodapé está descascado. E é tão bom não ter nada a perder diante de quem está próximo a cair na mesma situação. Depois de me xingar por não ter contado nada pra ela, Dani me agradeceu por ter escrito o e-mail e tentado salvá-la. Disse que, apesar de ser um senhorzinho escroto, eu ainda tinha alguma dignidade. Esse livro aqui, pessoal, ele tem alguns contextos, tá? Se eu não me engano, é um chefe que pega uma estagiária ou uma colega dentro do organograma da empresa inferior, e a gente fica com essa questão ali, o livro inteiro, o homem abusador, o homem, sei lá, macho hétero escroto, etc. Porque aquilo ali vaza num e-mail. E aí ele é julgado por todos os colegas, pela imprensa, pelas redes sociais, eu não me lembro o contexto aqui, eu já li faz mais de 10 anos. Mas, quando a gente chega no fim do livro, que eu acho que me chamou muita atenção e eu gostei demais. Até dei um pausezinho antes de continuar pra ver se eu tava certo, tá, pessoal? Aí quando a gente chega o vaso... O que tinha vazado ali era sobre os atos sexuais deles, né? E aí as pessoas chegaram à conclusão, né, que o chefe mais velho teria explorado aquela menininha ingênua. E nunca perguntaram pra ela, tá? Aí quando ela fica sabendo de todo esse bafafá, ela manda uns áudios pra ele. Aí olha só que interessante. Você é íntimo o suficiente para comer o meu, mas não confia em mim nem para contar sobre o que esses debilóides estão dizendo. Você acha que eu não sou adulta pra entender? Você acha que eu sou uma retardada como a sua ex-mulher, que vivo da minha imagem de santa, da piedade dos outros? Você acha que sou como ela e que só posso reagir a uma decepção me vingando? Eu não tive nenhuma participação ativa nisso. Forçada a ter um caso com um homem casado, violada na minha condição de mulher. Eu não sou tão retardada que não sei nem me defender de um convite para sair para jantar. Isso aqui é muito interessante, cara, porque traz muito do nosso ambiente de hoje. Criaram um caos na vida do cara, queriam demitir, parará, porque ele tinha explorado essa jovenzinha ingênua, e a jovenzinha chega no fim e diz que ela não era ingênua porra nenhuma, que ela escolheu dar pro cara e ela que sabe da vida dela. E aí no fim do livro ela se demite, manda um e-mail pro RH, mandando todo mundo chupar os dos outros e pararem de encher o saco, porque ela é adulta e sabe se defender. Esse livro aqui é muito interessante, e o ano passado teve um podcast, aí não me lembro o nome do podcast, de uma baita polêmica que trouxe todo o pessoal da companhia, da Todavia de novo pro assunto, porque tinha alguma coisa a ver com o Conte e uns e-mails que ele mandava pros seus amigos. E na verdade essa história aqui é mais ou menos uma inspirado naquele fato real, assim. Aquilo ali virou vários livros, inclusive. O Tribunal da Quinta-feira é um deles, e o ano passado tivemos o Tribunal da Quinta-feira de novo, onde todos esses homens foram julgados e expostos porque falavam de suas supostas traições por e-mail e etc, etc, etc. Enfim, requentadíssimo, né? Porque esse livro aqui, vamos ver de que ano é. Deixa eu me lembrar. Primeira edição, São Paulo, 2016. Então temos 10 anos disso aqui, e o ano passado, em 9 anos, eles discutiam de novo, porque a mulher que se sentiu prejudicada, a ex-mulher, no caso, né? Fez toda essa confusão de novo pra divulgar o livro dela, na real. Bom, vamos lá. Colapso. Saiu pela Dark Side, do meu amigo Roberto Denser. Isso aqui é um livraço, gente. Num Brasil distópico, pós algum elemento caótico e disruptivo que destruiu o mundo, meia dúzia de pessoas vivendo. E esse livro aqui é muito legal, porque ele contesta de um jeito o absurdo desse mundo de hoje em dia, tá? Então a gente tem um grupo só de mulheres aqui, onde elas são as sobreviventes, e tiram os peitos para não chamar a atenção dos homens, isso, aquilo outro, e se chamam de mana para se proteger uma outra. Mas aí eles simplesmente pegam uma mulher da rua que não queria estar lá, queria estar com o homem dela, com o marido dela, tava grávida, eles levam para lá e obrigam ela à força a tirar o peito, não sei o que, tipo... ou seja, o grupo das mana reproduzindo o mesmo machismo estrutural que tanto criticam. Só que isso aqui no meio de muita ação, muita loucura, cenas pesadíssimas num mundo colapsado. Dizem que vem uma continuação, e o Denser é um dos autores aí deste nosso projeto, que vai ser divulgado muito em breve. Recomendo demais. Olha lá, vem mais livros. Esse aqui é muito legal, gente. Noir também, né? Vocês podem notar que o Noir tá no meu radar ultimamente. Se chama O Canto da Sereia, do Nelson Motta. O Nelson, ele é mais famoso pelos livros dele de crítica musical, história do, sei lá, Tim Maia, tem muita coisa. Mas este aqui é um romance noir baiano. Então a gente tem
um detetive particular, naquele ritmo do baiano, que o pessoal diz que é meio lento, etc. E como o autor ele é um especialista em música, se passa no meio daquele universo da She Music. Então, tipo, tem uma protagonista aqui que parece muito a Cláudia Leite, a Ivete Sangalo, e ela é morta no começo do livro, no meio de um show. E a partir daí esse detetive tenta descobrir o que aconteceu com ela. O Canto da Sereia virou série, uma minissérie daquelas de 5, 6 capítulos na Rede Globo, na década passada, não me lembro exatamente que ano. A Isabel Valverde, aquela foi a... Isis Valverde foi a sereia. Mas o livro eu acho que ele é mais interessante do que a série, tá? Até eu revi a série depois e acho que o livro ganha, tá? Ó, também com a folha preta, Canto da Sereia do Nelson Motta. E por último, mas não menos importante, né? Eu vou colocar o volume 2, porque é o que está aqui todo marcadinho do meu lado, mas Santo Guerreiro do Eduardo Spora. Eu vou indicar, já desejar a trilogia, tá, gente? O primeiro se chama Roma Invicta, a gente leu em janeiro no Lendo Lento, e este aqui era pra gente ler em janeiro de 2027 e o terceiro volume em janeiro de 2028. O que aconteceu? As pessoas disseram, Rodrigo, a gente não vai esperar, se não adiantar esses livros, nós vamos ler antes e vamos estragar o teu projeto. Então, eu tive que encaixar nos meses que tinham livros menores, este aqui no Lendo Lento gratuito, que é um clube que a gente está lendo lentamente alguns livros, e Santo Guerreiro pulou todas as filas, fez a gente ler mais rápido do que o planejado. Então, fica aqui a dica. É um romance histórico ficcionalizando a vida de Georgios Graco, que vem a ser no futuro o São Jorge. Eu até este momento já li o volume 1 e 2, vou começar o 3 muito em breve. Não consegui descobrir ainda aonde ele vira um santo, porque nem católico ele é. Tá, pessoal? Mas estes eram os livros que eu tinha para indicar para vocês neste dia de hoje. Espero que vocês deem chance a algum, existem muitos outros. Rodrigo, a tua lista é majoritariamente masculina, meu Deus. Só posso dizer lo siento, tá? Porque eu quis indicar livros que eu não tinha indicado ainda. Durmam com essa raiva, com essa bomba de eu ler os livros que eu quero na minha casa e na minha biblioteca, tá, pessoal? Até logo!